Agora o Fantástico conta uma história do além. Um neurocirurgião americano nunca acreditou em vida após a morte, até passar por uma experiência dramática. Pois é, ele entrou em coma profundo. Daí teve visões de uma espécie de paraíso. E quando voltou, estava convencido de que existe vida do outro lado. O que existe depois que a vida acaba? Para o neurocirurgião Alexander Eben, a morte sempre significou o fim de tudo. Ele entende do assunto. Foi professor da Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, e há mais de 25 anos estuda o cérebro. Sempre tinha uma explicação científica para os relatos dos pacientes que voltavam do coma com histórias de jornadas fora do corpo para lugares desconhecidos. Até que ele próprio vivenciou uma delas. E agora afirma: existe vida após a morte. 10 de novembro de 2008, o Dr. Alexander é levado às pressas para o hospital com fortes dores de cabeça. Ao chegar lá, é imediatamente internado na UTI. Em poucas horas, já estava em coma profundo. Ele havia contraído uma forma rara de meningite. Quando o Dr. Alexander entrou no hospital, os médicos disseram à família que a possibilidade dele sobreviver seria muito baixa. Ele ficou em coma profundo por 7 dias. E foi durante esse período que o Dr. Alexander afirma ter tido a experiência mais fantástica que um ser humano pode ter. Na jornada que eu tive não existia corpo, apenas a minha consciência, diz o médico. Meu cérebro não funcionava. Eu não me lembrava de nada da minha vida pessoal, meus filhos ou quem eu era. Ele escreveu um livro para relatar a sua experiência de quase morte e conta que primeiro foi levado para um ambiente escuro, lamacento. Em seguida, chegou a um lugar bonito e tranquilo. Um vale extenso, muito verde, cheio de flores e repleto de borboletas, diz ele. Ali também estava um espírito lindo, uma mulher com uma roupa simples e com asas. Ela me disse: você vai ser amado para sempre. Não há nada a temer. Nós vamos cuidar de você. Pergunto ao Dr. Alexander se ele viu Deus. Ele disse que sim. Deus estava em tudo ao meu redor. Ele estava lá o tempo todo. Esse pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora participa do maior estudo mundial já feito sobre as experiências de quase morte. Os estudos mostram que apenas 10%, uma em cada 10 pessoas que tiveram uma ressuscitação bem-sucedida, relatam experiência de quase morte. Os pacientes que vivenciaram uma experiência de quase morte tendem a ter, ao longo do tempo, por exemplo, aumento da satisfação com a vida, tendem a ter diminuição do medo da morte, maior apreciação da espiritualidade, maior apreciação da natureza. A morte é uma transição, não é o fim de tudo, resume o Dr. Alexander. Minha jornada serviu para me mostrar que a consciência nossa existe além do corpo. E ela é muito mais rica fora dele. Isso pode significar que a nossa alma, nosso espírito, seria eterno. No Brasil existem pacientes como o Dr. Alexander. Outro caso aconteceu com a mãe de Vera Tabak, que passou 3 meses em coma. Ela voltou contando uma história incrível. Que ela confessou que tinha estado nesse período de coma, ela se viu como se fosse um quarto de hospital, sempre numa cama, com várias pessoas em volta, de branco, e ela disse que ela tinha feito um acordo, que eles tinham dado mais 20 anos para ela, que ela ia conseguir criar os filhos e depois ela ia embora. E a gente achou aquilo uma história, né? Mas realmente aconteceu. Foi 17 de outubro de 74, quando ela foi para a UTI. E voltou depois de um tempo. Quando passou 20 anos, em 94, em abril ela começou a se sentir mal. 5 horas da manhã, 18 de outubro de 94, ela morreu. Porque ela sempre dizia que na vida só não tinha jeito para a morte, né?
E depois que ela voltou, ela disse que até para a morte tinha jeito. O Dr. Alexander diz que por 2 anos tentou achar uma explicação científica para o que aconteceu com ele e com outros pacientes. Queria saber se tudo podia ser uma ilusão produzida de alguma maneira pelo cérebro. E cheguei à conclusão de que não há como explicar. Não foi alucinação, não foi sonho. Mas nem todos concordam. O professor de neurociências da Universidade de Colômbia, Jim Mobbs, diz que é difícil acreditar num desligamento completo do cérebro e que mesmo no caso do Dr. Alexander, outras áreas do cérebro podem ter permanecido ativas, provocando as sensações que ele descreve. O nosso cérebro é muito bom em transformar a realidade. Num acidente, como um trauma na cabeça, os caminhos do cérebro podem ser danificados, mas é possível que ele encontre outras maneiras de identificar os sinais que vêm de fora e criar uma nova experiência, como a da quase morte, por exemplo. Analgésicos fortes e a baixa oxigenação do cérebro durante estados de coma podem explicar que luzes e sons estranhos sejam percebidos pela mente. E a sensação de estar fora do corpo já foi induzida artificialmente em muitas pesquisas. Eu acho que essas experiências de quase morte, na realidade, são uma maneira do cérebro lidar com um trauma. A ciência ainda não tem respostas conclusivas sobre as experiências de quase morte. A grande discussão que existe hoje é: a mente é um produto do cérebro? O cérebro produz a mente? Ou a mente é algo além do cérebro, mas se relaciona com o cérebro? Independentemente do que tenha acontecido, diz a esposa do Dr. Alexander, para ela, que ficou ao lado do leito do hospital esperando o marido voltar, o final foi feliz. Quando chegamos em casa e sentamos no sofá, não consegui acreditar que ele estava lá, sentado junto comigo de novo. We were there sitting on the sofa together.